nesta indústria maravilhosa que nos dá a oportunidade de chegar a tantas pessoas. Vê, agora já há mais de 400 pessoas aqui, num sábado, quando normalmente as pessoas não estão à procura de se informar, mas sim de descansar. E é precisamente aí que te quero falar sobre o tema de hoje. Peço desculpa por estes 5 minutos. Foi mais para mim, talvez, para perceber porque é que estou aqui, qual é o propósito de vida que tenho, porque não quero apenas existir, quero viver a mudar pessoas, a mudar vidas. E o tema de hoje são os péptidos, os famosos péptidos, de que muitos falam, mas que no sangue de muito poucos funcionam realmente como deviam. É sobre isso que te quero falar hoje. Quero dizer-te que hoje toda a gente fala de péptidos. Ou seja, é o tema do momento, mas quase ninguém sabe exatamente o que são. Sim, sabem que é uma nova revolução na medicina, na longevidade, na medicina regenerativa, no desempenho físico, na saúde metabólica. Ou seja, há péptidos para tudo. Mas muitas pessoas ainda não percebem a dimensão do que estamos a falar. Isto não é meramente um produto ou uma invenção. É realmente uma mudança para a humanidade. É uma mudança radical que vai marcar a humanidade, antes dos péptidos propriamente ditos e depois. E vou partilhar contigo, pouco a pouco e de forma breve, o que significa o termo péptido. Refere-se especificamente aos aminoácidos, uma série de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Esta unidade básica das proteínas, ou seja, os aminoácidos, são conhecidos como os blocos proteicos. São os blocos que constroem as proteínas. Mas como é que as constróis? Através dos péptidos. Ou seja, os aminoácidos juntam-se através de ligações peptídicas e formam péptidos de 2, 10, 20, 50, que se chamam polipeptídeos. E estes péptidos organizam-se nestas estruturas mais complexas, chamadas péptidos, e esses blocos de construção formam a célula, e estas formam os seres vivos. Meus senhores, se as proteínas não existissem, indo ainda mais longe, se os péptidos e os aminoácidos não existissem, não existiriam os seres vivos. Somos a infraestrutura básica e essencial da vida humana. Fico por aqui. Porquê? Porque às vezes não percebemos que há bilhões de células no teu organismo. Mas se perceberes uma, vais conseguir perceber todas. E é isso que hoje vou tentar fazer, assim de forma simples, sem tornar isto demasiado técnico ou médico, digamos assim. Vou tentar ser um bocadinho enfático em algumas coisas, mas bastante suave noutras. E a questão é que, ao nível celular, o processo de síntese bioquímica de um péptido, desde a sua estrutura primária de aminoácidos até à sua estrutura proteica final, é um processo biológico fundamental. Como te digo, é aí que se origina a agilidade. Os péptidos biologicamente ativos, incluindo os neurotransmissores, aí entre a serotonina, a dopamina, o GABA, entram todos aí. Os hormónios, sejam eles insulina, oxitocina, cortisol, podemos falar de todos aqui, são criados a partir de um molde de RNA transcrito do DNA. Você não precisa entender bem. O importante é que você saiba que dentro da sua célula existe DNA e que você tem uma máquina de impressão, que é um molde de RNA, que usa matérias-primas chamadas aminoácidos e peptídeos para ser capaz de regenerar a vida como você a conhece. Não sei se você sabe, mas o corpo recebe sangue novo aproximadamente a cada 2 meses. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, tudo sangue novo. A cada 3 meses tens pele nova. Ou seja, o ser humano que está sentado na tua cadeira agora, há 3 meses não existia. É outro. Regenerou-se? Agora, essa regeneração vem dos péptidos. E é aí que entra a parte importante. Tem-se falado imenso sobre as proteínas. Mas agora vamos passar da proteína para os péptidos. Isto é algo mais do que nutrição, senhores. É algo mais do que nutrição. Vai mais fundo, vai mais além. E é aí que eu quero chegar, porque os péptidos bioativos orgânicos, que são sequências curtas de aminoácidos, de 2 a 20 mais ou menos, libertadas por proteínas precursoras, só se conhecem de três formas. Uma, a hidrólise enzimática, da qual te vou falar hoje.
2, a fermentação. E 3, a digestão, que é a forma convencional, digamos assim. Tu alimentas-te de proteínas, seja qual for a fonte, carnes, ovos, laticínios, o que for. Tu alimentas-te de proteína, ela passa pelo teu sistema gastrointestinal e depois vai-se degradando em aminoácidos, em peptídeos, e depois isso entra através da barreira intestinal. Normalmente, o intestino delgado faz com que isso entre na tua corrente sanguínea, não é? Para ir às tuas células. Acontece. Estes péptidos bioativos orgânicos exercem efeitos positivos na saúde, como funções antioxidantes, antihipertensivas, anti-inflamatórias, etc. Isto é algo que está cientificamente comprovado. Podes procurar, podes, como dizem os mais novos, podes pesquisar no Google, ou perguntar ao chat GPT, ou usar todas essas coisas modernas de agora. E estes péptidos têm funções claramente estabelecidas. Antihipertensores, como te disse, antidiabéticos, ou seja, ajudam a baixar os níveis de açúcar no sangue. Antimicrobianos, antioxidantes, anti-inflamatórios, imunomoduladores. Se tens o sistema imunitário em baixo, estabilizam-no, promovem uma homeostase. Se está alto, também promovem uma homeostase, equilibram-no. Isto quer dizer que não são imunoestimulantes. São imunomoduladores, são duas coisas diferentes, e antiproliferativos, que evitam a proliferação de células. Neste caso, células que não deveriam estar ali e começam a reproduzir-se. Como tu já sabes em que doenças isso acontece. Portanto, estes péptidos bioativos derivados de alimentos, hoje vou falar dos que vêm dos alimentos, vou mencionar-te rapidamente os fármacos, os químicos, que foram quem os descobriu originalmente como tal, para fazer uma intervenção, digamos assim, sobre o que está a acontecer no mundo. Mas já vamos falar disso. Estes compostos orgânicos presentes nos alimentos podem oferecer vantagens em relação aos compostos sintéticos devido à sua melhor compatibilidade com os processos naturais do teu corpo. Obviamente, tudo o que é sintético e não é orgânico, natural, dentro do processo de obtenção, vai trazer efeitos secundários, ou seja, inevitavelmente, de uma forma ou outra. Portanto, o que torna estes compostos especialmente interessantes é o facto de poderem regular eficazmente funções fisiológicas. Por exemplo, podem atuar como agonistas ou antagonistas, ou seja, podem desencadear um processo ou também bloqueá-lo ao nível da ação biológica. O que é que isso significa? Significa que, quando é para o bem, o favorecem, dão o sinal para pôr o processo em marcha e, se não te convém, travam-no, bloqueiam-no. Já te vou dar exemplos. Portanto, isto significa aumentar ou diminuir atividades enzimáticas, atividades celulares, e estas pequenas máquinas ajudam a acelerar reações químicas no teu organismo, tal como as hormonas, que atuam como mensageiros. Atenção a isto: mensageiros moleculares para regular uma série de processos biológicos que, além disso, também podem atuar como sinalizadores celulares para manter o bom funcionamento de todo o teu organismo. Portanto, de forma geral, é isso que são os péptidos bioativos. Os péptidos bioativos, os péptidos metabólicos e o bem-estar estão intimamente ligados. Provocam uma redução da gordura visceral, promovem o equilíbrio metabólico, promovem a longevidade. Olha, há tanto para dizer que não me vai chegar à tarde. Por isso a conversa vai durar uns 40, 45 minutos, mas vou focar-me em alguns pontos essenciais. Hoje vamos falar precisamente sobre o que são os péptidos como maestros da orquestra metabólica. Essa é a parte que, por vezes, as pessoas não conseguem perceber quando eu falo dos péptidos, porque eu digo-vos, vejam, estas moléculas que são fundamentais para o metabolismo e que atuam como mensageiros biológicos, como acabei de referir, regulam processos que queimam gordura, controlam o apetite, melhoram a sensibilidade à insulina, mas o mais importante é a sinalização hormonal nesse sentido. Porquê? Porque atuam como uma chave mestra. Ou seja, se esta é a tua célula, se esta é a tua célula, ela tem receptores. Na parede da célula há receptores e é aí que chegam estas chaves mestras. E estas chaves mestras são chaves. Só elas conseguem chegar a esse receptor. E o que fazem? Quando chegam e encaixam, dispara-se a ordem, a mensagem. Ou seja, enviam sinais entre tecidos.
para regular as funções energéticas, imunitárias, metabólicas e tudo o que possas imaginar. Por isso é que lhes chamam os maestros da orquestra metabólica. Já vais perceber porque é que isto é importante. Porque na longevidade e nas características-chave do envelhecimento, um dia vamos ter uma conferência só sobre isto, porque este é um tema à parte. Vou-te falar um pouco sobre a questão da retração dos telómeros. Mas aqui sabemos que no envelhecimento, envelhece a parte imunológica, a parte mitocondrial, a parte genómica dos teus genes, a parte das tuas células, alterações epigenéticas, esgotam-se as células estaminais, há inflamação crónica, autofagia comprometida, alteração da microbiota intestinal, tudo isto já falámos, não é? No fundo, ou seja, as células imunitárias ficam velhas. Ou isto é. Já vimos a falar sobre isto, mas o que é que acontece? O que acontece é que, se os peptídeos bioativos não forem os corretos e não chegarem os sinais moleculares adequados, tudo isto torna-se uma voragem que não se consegue travar. Daí o envelhecimento acelerado que a humanidade está a viver. Daí que antes os cancros apareciam aos 70 anos e agora aparecem na infância, na adolescência, em jovens. Obrigado. Daí que antes a diabetes aparecia aos 65 anos e agora, aos 20 anos, já há pessoas diabéticas e hipertensas. Tenho familiares com 30 anos que já tiveram infartos, com stents no coração desde os 20 e poucos. Então, porquê? Isto não se via assim antigamente. Este aceleramento do processo de envelhecimento está a reduzir a nossa esperança de vida. Está a afetar-nos enormemente e estes são alguns dos responsáveis. Os famosos telómeros. Esses telómeros, digamos, são os cromossomos na parte distal, a parte amarelada. Esses são os telómeros. Você sabe o que são telómeros para a ciência? Em termos científicos, os telómeros indicam a sua idade biológica. Por quanto tempo você pretende viver de uma só maneira? Em saúde e bem-estar e por quanto tempo não? Ou seja, se o telómero vai se encurtando, o que acontece é que começas a perder essa capacidade que o teu ADN e ARN têm de continuar a regeneração celular através da formação de proteínas. Portanto, a relação entre os telómeros e os peptídeos bioativos é uma área de investigação fundamental na medicina, sobretudo na medicina anti-envelhecimento, aquela que está orientada para a longevidade. Os peptídeos bioativos, sequências curtas de aminoácidos, podem atuar sobre os telómeros para os proteger e para aumentar o seu comprimento. Como é que o fazem? Ativando uma enzima chamada telomerase. E isto atrasa a senescência ou o envelhecimento celular de que te acabei de falar em todas as áreas da tua vida. Nas células estaminais, no sistema imunitário, nisto, naquilo, em tudo. E isto faz com que o teu bem-estar e saúde melhorem. Mas temos de o compreender. Ou seja, repara que muitas pessoas não conseguimos perceber isto. Segundo este estudo que foi feito em 2020 sobre peptídeos dietéticos e a idade ou o envelhecimento. Uma evidência neste estudo fala sobre os peptídeos bioativos e o estilo de vida. Vida saudável é igual a telómeros saudáveis, mais qualidade de vida, mais longevidade. O que é que temos de fazer, senhores? Temos de ajudar as tuas células a restaurar os telómeros. Os peptídeos bioativos modulam a telomerase. São eles que transmitem essa mensagem, essa sinalização molecular. O estilo de vida saudável, por sua vez, protege os telómeros ao nível do núcleo celular. É aí que todo esse estilo de vida saudável, seja exercício físico, seja sono de qualidade, seja nutrição bioativa, atua. Conexão social, relações interpessoais saudáveis, não tóxicas, obviamente, e peptídeos e micronutrientes. Tudo isto é um conjunto de aspectos que servem para modular todas as chaves bioativas e epigenéticas ao nível celular. Aqui, para enviar a mensagem às telomerases para que possam proteger o telômero e evitar que este se encurte de forma acelerada, como está a acontecer atualmente. Não sei se me estou a fazer entender. Se calhar estou a tornar a apresentação um bocadinho complexa, mas tudo isto já foi estudado, está definido, existe um mecanismo de ação. Não te vou explicar em detalhe, mas sim, a célula está rodeada de radicais livres. É um bombardeamento constante, não é? E isto, os peptídeos bioativos bloqueiam esses radicais livres. Para quê? Para que não haja oxidação.
Bloqueiam também a síntese de colesterol de baixa densidade, que é o colesterol que chamamos de mau, bloqueiam, portanto, aquilo que é a diminuição da sensibilidade à insulina, bloqueiam toda a parte oxidativa, a parte inflamatória. Na verdade, a sinalização dos peptídeos bioativos é que tem uma relação íntima com a ativação do NAD+, nicotinamida adenina dinucleótide, através dos mecanismos SIRT, AMPK e mTOR. Não precisas de conhecer, mas tens de saber que existem mecanismos que vão para onde? Para construir uma célula saudável. E no final do dia, qual é? Um envelhecimento saudável, que é aquilo que todos nós, tu, eu e a humanidade, por muito diferentes, dispersos, com línguas e aspectos distintos que sejamos, queremos. Todos queremos o mesmo, queremos qualidade de vida, queremos saúde, queremos bem-estar. Na outra vez disse à equipa, quando falávamos: senhores, podes ter 1000 problemas na vida e não me canso de repetir isto, mas quando tens um problema de saúde maior, sabes com quantos problemas ficas? Um. Os outros 1000 desaparecem como por magia, perdem relevância, porque quando perdes da saúde, perdes tudo. E é aí que te quero mencionar. Este estudo foi feito a 200 mil pessoas. Quando os telómeros do cromossoma se encurtam demasiado, a célula já não consegue dividir-se mais, ou falo de uma forma atípica. Então, o que acontece? Envelhecem, morrem rapidamente, tornam-se senescentes, ou seja, disfuncionais. E esse estudo, que foi publicado em 2024, começou a avaliar o que é que nos está a levar rapidamente para lá e avaliou fatores como fumar ativamente, insónia crónica, atividade física, obesidade, stress crónico. E sabes o que é que isto revelou? Que a atividade física moderada está causalmente associada ao alongamento dos telómeros. Por isso, quando o médico te disser que tens de fazer exercício, não penses que é só para ficares bonito. Pensa que queres viver mais 10 ou 20 anos para te sentires motivado. A insônia crónica causa um encurtamento telomérico comprovado de forma causal, avaliado em 200 mil pessoas. A obesidade encurta os telómeros no equivalente a 8,8 anos de envelhecimento biológico, até mais do que fumar, em muitos dos estudos. Imagina, em vez de estares com excesso de caso, preferes fumar do que estares com excesso de guesa. É disso que estou a falar. Portanto, é aqui que quero referir que precisamos de perceber que o tabagismo tira 7 anos de vida. O stress crónico tira 10 anos de vida. Precisamos de perceber, senhores, que as coisas estão a mudar. Precisamos de perceber que esses telómeros curtos dependem do stress crónico, de fumar ativamente, da insónia crónica e da obesidade. Temos de procurar formas de combater esses elementos. De que é porque são a consequência natural da inflamação crónica de baixo grau causada por esses elementos que acabei de referir. A ciência celular no uso de peptídeos bioativos está intimamente relacionada com a inflamação crónica de baixo grau. Ou seja, olha, sinceramente, os péptidos, por isso é que dizia, os péptidos e a sua descoberta e implementação vieram mudar a forma de pensar da ciência moderna. Como é que os péptidos resolvem a inflamação? Modulando as citocinas, que são as responsáveis pela cascata inflamatória. Lembras-te porque é que as pessoas morriam de Covid? A famosa cascata inflamatória. Bem, se tivéssemos percebido isto antes, teríamos tido mais uma ferramenta. É pena, não é? Mudança de polarização dos macrófagos. Redução de 60% dos marcadores inflamatórios. Há péptidos que hoje em dia são até terapêuticos principais para lesões no desporto, por exemplo, tendinites, rupturas, distensões musculares. Há péptidos que estão a ser implementados para o controle inflamatório, para modular a expressão genética. E assim podia mencionar-te muitas coisas, mas o mais importante de tudo o que quer dizer é que a inflamação crónica de baixo grau é um assassino silencioso. É um assassino silencioso. Então, estes péptidos que vês aqui, só para te mencionar alguns, a um chamam o curador dos sistemas, a outro o controlador da inflamação, a outro o modulador genético. Vê, só este, o GHK,
que é dos mais interessantes, influencia mais de 4.000 genes, otimizando a resposta imunitária e reduzindo o tempo de recuperação celular. Ou seja, eu andava a informar-me um pouco sobre o tema, não era nenhum especialista, longe disso, mas gosto do assunto. E quando comecei, até falei com um amigo médico que me deu uma verdadeira aula em meia dúzia de mensagens lá de Porto Rico. Não sei se o Dr. Alvarado está por aqui. Então ele dizia-me: isto é para senhores, só em julho deste ano vão ser aprovados 7 novos péptidos, uns para o desporto, outros para a impotência sexual, para regenerar feridas, para a pele, para tudo e mais alguma coisa. Tudo o que possas imaginar vai haver péptidos. O que acontece é que muitos deles também vão ser químicos farmacêuticos. Mas estou a dizer-te que o rumo do mundo vai nessa direção. As pessoas perguntam-me: e então, e o NRF2? E o NAD+? E o que há mais? Vejam, a relação entre o péptido bioativo e o NRF2 é vital, é fundamental para a saúde preventiva. Porquê? Porque os péptidos bioativos atuam como ativadores do ENRI e acento agudo F2. Os péptidos bioativos atuam como ativadores do NRF2, atuam como ativadores naturais da via NRF2. E tu dirás, caso não saibas o que é a via NRF2, é exatamente aquela que se ativa ao nível do ARE, que são as. Ele é ativado quando há muita oxidação celular, que é o que todos nós estamos sofrendo, certo? E o NRF2 envia o sinal para a liberação de antioxidantes endógenos. Professores, em primeiro lugar, qual deles? É isso aí, glutatiara. E é aí que entram a superóxido dismutase, as catalase e tudo mais. O que são essas coisas? Eles são os soldados, são os gladiadores que sua célula precisa para se defender. Nós somos um ser divinamente criado e perfeito pelo Senhor. E deixa-me dizer-te que o que acontece é que não temos os sinais corretos para que as coisas certas aconteçam. Este é o que ativa, o que diz faça-se, porque podem existir muitos suplementos e tudo isso que se fala. Estes são apenas insumos, mas quem dá ordem é o general, é quem dirige a orquestra. Lembras-te do que te disse, Tai? Na verdade, os peptídeos também estão intimamente relacionados com o NAD+. O NAD+, não é um peptídeo, muita gente confunde, é uma coenzima e deriva da niacina, da vitamina B3. Ou seja, isto é outra coisa, completamente diferente. Não se confundam, há pessoas que tendem a não perceber. Mas pensemos nos peptídeos como o mensageiro, aquele que dá a ordem, e o NAD+, pode ser como a fonte de energia, como o acumulador que envia a mensagem. Um dá a mensagem e o outro envia. Estão a acompanhar-me? Portanto, essa é a parte importante que eu queria mencionar-te. E pensa nos peptídeos bioativos como os maestros da orquestra do bem-estar integral. Você pode imaginar um evento e tanto, não é? Desse tipo como você vê aí com o maestro da orquestra. Em uma apresentação extremamente famosa, e ali está o maestro, mas veja este senhor parado ao lado da moça. Ele está meio dormindo, você viu, como se estivesse olhando para baixo. Talvez esse se chama Senhor Insulina, né? Insulina. E ali está o outro, olhando para cima, certo? Ali, de repente, aparece outro que não está bem e parece estar um pouco perdido em relação à desbiose, que pode ser a parte intestinal, digamos, certo? Quando há síndrome do intestino permeável. Então, o que acontece quando alguns elementos da orquestra não estão funcionando? O que o maestro faz com as batutas? E faz assim, para cá e para lá. Então aqui ele acorda e começa a fazer o seu movimento. Quando chega a vez dele, é a vez do outro. Mas imagina que tens todos os elementos biológicos ali que são mestres na sua área, no violino, no violoncelo, o que canta, o outro da tuba, o da não sei o quê, o da trompete, todos são mestres. Todos nasceram perfeitos para operar. Mas o maestro não lhes diz quanto, não dá o sinal, não lhes diz porquê, nem lhes diz como. E sabes o que acontece? Não funciona, não vais gostar do som.
É aí que eu quero dizer-te que há imensos aspectos lá fora, dentro do organismo humano, que não vamos abordar hoje porque não há tempo suficiente. Mas há imensas funções a nível metabólico, a nível hormonal, a nível neurológico. Todos nós, senhores, somos seres integrais. Se algo te está a acontecer, se algo te afetou o fígado, se algo te afetou o pâncreas, esse algo não é apenas o pâncreas, esse algo é algo integrativo. Tens um problema intestinal, é algo integral, não é só aí. Ou seja, temos de deixar de ver os problemas assim, como se fossem apenas um órgão ou uma doença específica. Mas, senhores, somos seres integrais e precisamos começar a mudar tudo isso. Porquê? Porque senão acabamos nisso. Numa pandemia como a que existe agora, a obesidade, por exemplo. Vou mencionar-te um par de coisas que são das mais relevantes porque são as mais evidentes. É o que está mais à vista. Eu digo às pessoas porque outro dia perguntaram-me e porquê é que só falam dos peptídeos e da obesidade dos peptídeos e disto? É que o que mais se nota é mesmo o que mais se nota. É uma pandemia que está aí, que as pessoas acham que é só uma questão estética, mas não percebem que a obesidade é uma doença. Sobrepeso e obesidade são doenças. Se você não percebe que as causas são 95% as mesmas da inflamação sistémica crónica, que é a origem celular de 9 em cada 10 problemas de saúde, com os quais teremos que lidar nesta vida. Vamos ter que lidar com isso. As causas podem ser genéticas, podem ser hipotiroidismo, podem ser excessos de gorduras saturadas, gorduras trans, de hidratos de carbono simples, pode ser um problema cultural. No teu país, como é que se come? Se fores para a Grécia, as pessoas estão muito bem em muitos aspectos por causa da dieta mediterrânica. Se fores para o México, não sei como tu vais sair com os tacos. Publicidade, neuromarketing, come isto, come aquilo, aí vem a comida rápida, aí vem o sedentarismo, que já nem nos levantamos em legítima defesa. Aí entra a parte psicológica. Como a depressão te pode levar ao excesso de peso e à obesidade. Só para falar de um aspecto, atenção. E as consequências são as mesmas. Acabas com dislipidémia, acabas com hipertensão arterial, com diabetes, com infartos, com insuficiência renal. Inclusive, o obeso também acaba com a apneia do sono e acaba por ser rotulado com baixa autoestima e alvo de bullying ao longo da vida. Porque antigamente, quando eu estudei, já lá vão mais de 33 anos desde que saí da Faculdade de Medicina, sabes o que aconteceu? Pois, o que eu via nos cuidados de saúde primários eram crianças com desnutrição proteico-calórica ou calórico-proteica. Era só desnutrição o que nós víamos. E agora, o que é que vês nas crianças? Obesidade infantil, resistência à insulina. Como o mundo muda, senhores. E estas crianças não são apenas afetadas nesse aspecto de saúde, mas também são rotuladas, sofrem bullying, perdem autoestima e muitas outras coisas difíceis acabam por se desenvolver a partir daí. Então, esta síndrome metabólica é como a expressão física de tudo o que acabei de dizer. Ou seja, é aquilo que mais se nota, porque a inflamação crónica de baixo grau não se vê, nem sequer te percebes que estás a passar por esse processo, até que há uma expressão genética sobre a forma de uma doença e tu dizes: já estou doente. Estreaste como diabético, estreaste como hipertenso, estreaste com um cancro, estreaste com colesterol alto ou com obesidade central, obesidade visceral, não sei qual será o teu caso, mas a questão é que tudo está relacionado. Porque se colocares no centro a resistência à insulina, que é um dos aspectos do problema metabólico a nível universal, isso pode levar-te à obesidade e ao excesso de peso, ou não, mas na maioria dos casos sim, e isto começa a abrir um leque de fígado gordo não alcoólico, hipertensão, dislipidémia, o açúcar sobe, a insulina sobe, ficas inflamado, aparecem coágulos que depois provocam infartos, trombos e começa a eliminar-se proteína pela urina, há microalbuminúria e assim podia falar-te de muitas outras coisas. Mas o ponto é que há uma grande taxa de obesidade mundial, há um impacto no mundo. Nos Estados Unidos, só para te dar um exemplo, 70% da população tem obesidade e excesso de peso. É impressionante quando fazes as contas, não é? Aí está a formulazinha. É a primeira coisa que eu te diria. Agora, quando saíres da conversa, vai e faz o teu índice de massa corporal, que é bastante preciso na maioria dos casos. Talvez para os desportistas ou para quem faz exercícios de força física não seja tão preciso,
Nesses casos, é preciso procurar outro par de elementos: percentagem de gordura corporal e percentagem de massa muscular magra. Mas o índice de massa corporal, para teres uma ideia, é o teu peso em quilos dividido pela tua altura em metros ao quadrado. 1,75 metros, ou seja, altura ao quadrado. Portanto, se pesas 80 quilos e medes 1,65, multiplicas 1,65 metros por 1,65 metros e assim obtens, acento agudo NS, o teu índice de massa corporal. Se estiver abaixo de 25, está bem. Bem, se estiver abaixo de 18, estás com caquexia, o que também não é bom, pois. Também os extremos não são bons. Podes estar demasiado magro, com magreza extrema, e aí também tens de fazer um controlo. De 18 a 25 estás mais ou menos dentro dos valores normais. De 25 a 30 estás com excesso de peso. E acima de 30 já é obesidade. Então, porquê é que te menciono isto? Meus senhores, porque os 5 países mais obesos da América Latina, em primeiro lugar está o México, só para te dar um exemplo. Depois vem a Venezuela, Argentina, Chile e Uruguai. E no mundo, o México está em segundo lugar. Eu sei que aqui há muita gente do México, mas ninguém escapa. Esse é o problema. O facto é que ninguém escapa. Isto é uma publicação da OMS e da COFPRS do México, onde o México está ali taco a taco com os Estados Unidos a disputar o primeiro lugar em pré-diabetes, diabetes, obesidade e excesso de peso. Imagina só onde é que estamos nesta luta. Por isso é que te menciono isto e acrescento também que a obesidade infantil, agora vou falar da Europa, para não falar só da América Latina, Espanha, Grécia e Itália lideram entre as raparigas e Itália, Grécia e Espanha entre os rapazes, com 42% e 41%. Só para que saibam, eu sei que aqui há pessoas de Espanha, de Portugal e de vários outros sítios. Vejam, senhores, deixem-me partilhar convosco uma coisa. A obesidade infantil. Que futuro nos espera? São eles que, daqui a 15 ou 20 anos, vão controlar este universo, este mundo onde vivemos? O que nos espera com essa infância? E como se não bastasse, a sarcopenia, um problema tremendo, é a perda acelerada de massa muscular a partir dos 30 anos. Porquê é que te menciono isto? Porque a sarcopenia, paralelamente, sendo também um problema metabólico, é um mal silencioso que, a partir dos 30 anos, faz com que a pessoa comece a perder massa muscular de forma espontânea. De forma espontânea, uma perda de 8% por década é a queda bruta da massa muscular. Obviamente, se consomes proteínas em certas quantidades por quilo de peso, se fazes exercício, se te alimentas bem, se dormes bem, se tens saúde mental, mas quantos têm tudo isso? 2, 5, 10 em cada 100? Por isso, quando se fala da prevalência da sarcopenia no mundo, segundo a Biblioteca Nacional de Medicina, classificam-na como uma epidemia silenciosa que está destinada a, depois dos 50, 60, 70 anos, perderes a tua qualidade de vida, as tuas capacidades e aumentares o teu risco de morte. Segundo a revista Frontiers in Nutrition, em 2026, saiu este comunicado. Duplica-se a incapacidade física nos adultos mais velhos, duplica-se o declínio cognitivo. Uma pessoa que tem massa muscular e outra que não tem o dobro do risco de desenvolver demência senil, Alzheimer, Parkinson, etc. Foi encontrado um risco de morte 6 vezes maior numa pessoa que não tem massa muscular adequada para a sua idade, em comparação com outra que tem. Por isso é que te dizia, dos 30 aos 40 anos já se perde o primeiro, chega a perder-se até 8% da massa muscular e depois, dos 40 aos 50, perde-se outro tanto. E de repente, quando passas dos 50, já perdeste 25% da tua massa muscular. E depois começas a perguntar-te: porquê é que já não me consigo agachar? E porquê é que já não corro como antes? E porquê é que já não salto? E porquê é que não tenho força para levantar essa caixa? A tua qualidade de vida começa a ir pelo cano abaixo, meu irmão. Nem vamos falar de quando já chegaste aos 60 ou mais, 15% por década. Ou seja, isso já chegas só pele e osso.
quando chegas a essa idade. E é precisamente neste ponto crucial, senhor, para finalmente terminar esta minha breve apresentação, que eu gostaria muito de chegar ao verdadeiro cerne da questão do tema que nos traz aqui hoje. Hoje custou-me chegar, custou-me mais do que o normal, mas pronto, cá estamos. A Organização Mundial de Saúde e a descoberta dos péptidos bioativos farmacológicos. Uma descoberta boa, mesmo muito boa, maravilhosa, espetacular. É como se tivessem descoberto o Santo Graal. É incrível porque, obviamente, foram as farmacêuticas, não foi a Organização Mundial de Saúde, mas é a Organização Mundial de Saúde que regula todo este tema. A questão é que o aumento desmedido da gordura corporal, a perda de massa muscular e tudo o que acontece no universo metabólico, hormonal, cardiovascular e todo esse tema está intimamente relacionado, meus senhores. A obesidade e a sarcopenia afetam a saúde, a qualidade de vida, a longevidade. Repito-te, é preciso fazer alguma coisa. Então surgem os primeiros péptidos. O GLP-1 foi o primeiro, semaglutida e todos estes podes chamar pelo nome comercial que quiseres. Não gosto de falar de nomes comerciais, mas quero dizer-te que todos estes são incretinas. As incretinas são hormonas que são libertadas rapidamente após a ingestão de alimentos e estas estimulam, por sua vez, a insulina, as células beta do pâncreas. É um aspecto fisiológico no qual não me vou aprofundar agora. São produzidas ao nível das células enteroendócrinas no intestino, mas a GLP-1 e a GIP trabalham em consonância. É como se tivessem uma irmandade e funcionam como os avançados de uma boa equipa. Jogam juntos. E, por exemplo, o GLP-1 e também grande parte do GIP ajudam a aumentar a sensibilidade à insulina, são cardioprotetores, protegem o teu cérebro, protegem a função hepática, o pâncreas aumenta essa secreção de insulina, abrandam o esvaziamento gástrico, têm uma série de funções, tal como o GLP-2, todos em função bioquímica, digamos assim, em função química, farmacológica, no fundo é tudo o mesmo. Há algumas que foram desenvolvidas para proteger a barreira entérica, ou seja, para evitar o intestino permeável, o intestino poroso, para que não entrem ali toxinas, micro-organismos, glúten, vírus, bactérias, tudo isso. E se passarem pela barreira intestinal que não está hermética, mas sim porosa, permeável, então essa membrana deixa passar e daí cai para a corrente sanguínea. E o que acontece depois disso? Quando chegam ao sangue, o teu sistema imunitário é ativado. Então há má absorção de nutrientes, surgem problemas autoimunes, aparecem alergias alimentares, a barreira hematoencefálica fica afetada porque, através da corrente sanguínea, essas substâncias chegam ao teu cérebro e causam neuroinflamação, e há uma inflamação crónica sistémica em todo o teu corpo devido à permeabilidade intestinal. Então, essa é a razão do outro. E assim, estes vieram trazer uma esperança e disseram: Ok, excesso de peso, obesidade, o mundo inteiro está afetado, vamos combater a sarcopenia, vamos combater isto e aquilo. Mas o que aconteceu? Devido à massificação do uso, começaram a surgir os efeitos secundários. São químicos, são fármacos, há sempre um mas aí. Os efeitos secundários, como pancreatite, alterações na vesícula biliar, perda da acuidade visual, pessoas que chegam mesmo à cegueira, problemas renais, cancro da tiroide, paralisia gástrica, osteoporose, não é o padrão, mas é como atirar uma moeda ao ar. É uma moeda ao ar que a humanidade está a lançar. E quando isto começa a acontecer e surgem os processos e toda a polémica, é aí que vem a questão. Ok, a sério, as farmacêuticas, é justo que sejam elas as donas do teu futuro em termos de estilo de vida saudável e qualidade de vida? Tens tu, como ser humano, de lançar essa moeda ao ar para saber se os efeitos secundários vão fazer parte da tua vida ou não. Eu lancei a moeda aqui em casa com a minha parceira e eu não gostei, joguei na minha filha. Eu não gostei. Ambos. Aquelas pessoas que eu mais amo e prezo neste mundo têm enfrentado problemas de saúde bastante complexos, com a resistência à insulina, pré-diabetes, dislipidémia, a condição de fígado gorduroso e, no caso específico da minha filha mais nova, um problema muito sério com diversos aspectos hormonais, hipermenorreia e uma vasta e preocupante série de outras complicações adicionais. Mas por que é que te menciono isto?
porque foi por aí que cheguei aqui, à procura de que resposta poderia dar. Porque no caso da minha parceira, ela esteve 6 meses a usar os péptidos convencionais e nada, náuseas, vômitos, insónias, alterações emocionais, perda de massa muscular com a perda de peso, até que passaram 6 meses e o endocrinologista dela tinha-lhe receitado 2 anos e ela disse: "Não aguento mais, não consigo mais". E quando eu estava procurando, dizem que quando você procura, Deus ilumina seu caminho e te mostra. E foi aí que isso apareceu para mim. Eu já fui recompensado, ou seja, já sou abençoado com a saúde e o bem-estar da minha esposa e da minha filha e tendo esperança para ela. Não preciso de mais nada. Origem. Proporciona resultados farmacêuticos, mas a forma de administração é natural, orgânica e pura. Descoberto lá na Noruega há cerca de 16 anos, esta investigação é mesmo antiga, e durante todo este tempo, o mais intenso foram os últimos 3 anos, obviamente com o movimento dos peptídeos bioativos e tudo o resto. E Origin, por isso chama origem, porque para eles o início de tudo é a célula. Está correto? Por isso é que esse pontinho laranja está ali. Eles criam algo a que chamam a gota. É uma formulação proprietária, protegida por patentes, combinando três poderosas hormonas peptídicas num sistema de administração oral sublingual, para ser exato, numa suspensão que contém moléculas com um peso molecular cujo tamanho permite uma absorção sublingual, tal como um comprimido de nitroglicerina, como quando tens um infarte e queres colocar o comprimido debaixo da língua. Porque a absorção é quase imediata. Não queres tomar um comprimido, até mesmo uma injeção intramuscular pode demorar demasiado e talvez nem chegues a tempo. Isto contém uma fórmula TRIP, E acento agudo, P, T e D, na mesma gota, uma gota. Três vias de sinalização metabólica: GLP-1, GLP e GIP. Já te falei de todas. A questão é que isto é diferente. Porquê? Porque é orgânico, porque não tem efeitos secundários, porque respeita a via metabólica natural ao nível celular. Já te vou explicar como se chegou até aqui. Ainda me restam 5 minutinhos para terminar. E ao GLP, um chama-se o sussurrador do apetite. Regula a fome a nível neural, ativando os receptores. Abranda o esvaziamento gástrico para proporcionar maior saciedade, reduz os desejos por comida, o tamanho das porções de forma natural e promove a perda de peso sustentável sem grandes esforços com dietas extremamente restritivas. É isso que faz o GLP-1, tanto o fármaco como o orgânico. O que acontece é que o orgânico, pela via gastrointestinal, não chega ao destino. Não podes comer o melhor peixe, os ovos, a carne, qualquer fonte de proteína que aches que vai chegar pela via gastrointestinal. O problema é que quando os péptidos passam pela acidez gástrica, aí perde-se 80%, e quando passam pelos outros processos, o metabolismo hepático e depois a barreira intestinal, aí perde-se mais 15%. Quando atingem 5% ou 10%, já não recebem as quantidades corretas a nível celular, que é regente da orquestra. Colocar um homem que varre o teatro para reger a orquestra. Você não vai conseguir cantar a música. E é isso que eu quero dizer para vocês. Precisamos do resultado, sim, mas também precisamos evitar o problema. Então, qual é a melhor maneira de encarar isso? Tu é que vais decidir. Eu não tenho nada contra quem usa peptídeos bioativos químicos. É uma decisão muito pessoal. Na verdade, é uma ótima alternativa. Se calhar não te acontece nada, mas também pode ser que sim. Ao GLP chamam-lhe o núcleo do escudo. O quê? Porque protege a barreira intestinal. Lembras-te do intestino poroso? Se ajudares a restaurar e a fortalecer a função da barreira intestinal, vais reduzir a inflamação crónica sistémica no corpo, vais melhorar a absorção de nutrientes, vais melhorar a tua microbiota intestinal, vais promover o bem-estar digestivo e a função imunológica. E vai acontecer-te tudo aquilo que tem de te acontecer, tudo aquilo que não te devia acontecer. Como naquela foto que te mostrei. E ao GIP chama-se o otimizador metabólico.
Precisamente porque a sinalização deste já vai otimizar a sensibilidade à insulina. Aqui, para regular a glicose, para prevenir esses picos de açúcar. E porquê é que há picos de açúcar? Porque o açúcar não entra na célula. E porquê que não entra? Porque a sensibilidade à insulina não é a correta. E o que acontece? O açúcar não entra na célula para produzir energia. Então não há energia. Por isso sentes-te como se estivesse esgotado energeticamente, porque a energia real sai da célula sob a forma de ATP, que é a unidade energética do teu organismo. É produzida lá dentro, a nível mitocondrial. Portanto, meus senhores, aumentar a queima de gordura é uma coisa, ter eficiência metabólica é outra. Mas conservar a massa muscular magra, isso sim, se o músculo é o órgão metabólico mais importante, todo o teu corpo, por assim dizer, pouco, mantém a energia sustentável, a clareza mental, ou seja, é isso que nós queremos, meus senhores. E é aqui que vem a tua grande decisão. Continuo a injetar coisas caras, porque os peptídeos não vêm todos juntos, normalmente vêm separados e às vezes só trazem um. Estas injeçõezinhas têm um preço elevado. É preciso ir ao médico, ir à clínica, conseguir a receita, ir à farmácia, ver se há estoque, porque também se esgotam, e ainda lançar a moedinha ao ar com os efeitos adversos. Digo-te, não tenho nada contra isto, é uma descoberta maravilhosa, mas acho que temos direito a ver alternativas. Aqui, por outro lado, temos uma administração líquida, oral, sublingual, natural e orgânica. Uma fórmula de triplo peptídeo por gota, interessante, não é preciso tomar em privado, ou seja, com as injeções tens de andar a ver onde é que te vais injetar. Aqui não, tu e eu, debaixo do pequeno almoço, passados 15 minutos vou para o trabalho, vou para o hospital. A disponibilidade no sangue, muito boa, preços acessíveis até a um terço do que custam os peptídeos. Efeitos adversos, ainda não encontrei. Continuo à procura. Libertação sustentada, sem agulhas. Ou seja, a escolha está fácil, mas é tua. Portanto, tu decides. Há pessoas que me disseram que não, que continuam a injetar-se, e eu digo: está bem, não há problema. És tu, não é a tua decisão, é a tua vida. O meu dever é ter uma alternativa para poder oferecê-lo ao mundo e que a pessoa decida. Isso é o mais importante. De onde vêm estes péptidos? A descoberta de que te falei na Noruega, produtos finais obtidos através de um procedimento que te mencionei, referiu como uma das três únicas formas de obter péptidos: hidrólise enzimática, fermentação e, claro, a alimentação. Agora, quimicamente também se pode produzir, mas isso já é outra conversa. Estas pessoas na Noruega é uma empresa chamada Offset. Esta companhia foi premiada no ano passado, 2025, que é o nosso fornecedor da matéria-prima, de onde se obtém o produto final sublingual em gotas. A estas pessoas foi-lhes atribuído o que se chama os Oscars dos nutracêuticos em saúde metabólica e longevidade. Um grupo de cientistas, no ano passado, nos Estados Unidos, na verdade, essa descoberta só foi publicada em janeiro de 2026. E quê? Porque conseguiram obter essas moléculas sem aditivos, sem antibióticos, sem transgénicos, sem resíduos, sem fillers ou enchimentos, com um grau de pureza acima dos 90%. Qualidade, grau alimentar para uso humano. De onde? Do Salvão. Grau Sushi da Noruega, devido às águas frias que proporcionam maior concentração e qualidade proteica no produto final. Portanto, tudo isto não sou eu que digo, volto a repetir, eu sou apenas um mensageiro que se informou, não há problema nenhum. Se quiseres informar-te mais, continuar a pesquisar, não há problema. Mas eu quero mesmo dizer-te o que encontrei. O Instituto Norueguês de Investigação Alimentar, NOFIM, e o Instituto de Inovação em Biotecnologia e Descoberta de Fármacos, através de ensaios celulares, chegou à conclusão de que estes péptidos bioativos atuam em vias específicas que ajudam a reduzir a massa gorda, proteger a massa muscular total e aumentar os níveis de energia. E que o fazem através do GLP ao nível neural neurológico, GLP ao nível da saúde intestinal e GIP ao nível metabólico, o que resulta, atenção, em efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Qual é a gênese a nível celular
de todos os problemas que vão desencadear a expressão genética e depois manifestar-se sob a forma de doença ou condições de saúde. As genes é inflamação e oxidação. Por isso é que a pessoa vai sentir energia, bem-estar, qualidade de vida, promove a sua longevidade e tudo o que já te referi. Olha, há muita coisa, eu sei, fiquei sem tempo, entusiasmei-me com a apresentação. Acredita que ter uma mensagem que pode ajudar milhões de pessoas no mundo, porque é isso que acontece. Há um mercado mundial gigantesco. Mais de 80% das pessoas no mundo precisam disto. Mas já ontem, de forma orgânica, e saiu há 4 meses, em dezembro de 2025. Estes peptídeos bioativos, senhores, não são peptídeos comuns. Foram comparados com mais de 1324 peptídeos hidrolisados, os peptídeos que se obtêm através da via da hidrólise enzimática que acabei de mencionar. Por esse canal de obtenção são o pontinho preto que está aqui, que foram medidos com espectroscopia de infravermelhos para determinar porque é que são tão especiais e revelaram-se diferentes de todos os outros. Há cerca de 500 péptidos aí que são sinalizadores que chegam ao nível celular e ativam GLP-1, GLP-2, GIP, e ocorre o que está a acontecer com as pessoas neste momento. Ocorre o que está a acontecer na absorção de ferritina, o que está a acontecer na parte metabólica, o que está a acontecer na pele das pessoas. E isso é confirmado pelos departamentos de saúde da FDA e pelos departamentos de saúde do Canadá. Embora não seja um medicamento, repito, é um nutracêutico obtido por hidrólise enzimática a partir da biotecnologia alimentar. Preste atenção no que estou-lhe dizendo. Algumas pessoas ficam confusas. Quer a aprovação da FDA. Isso não é um medicamento. A FDA classificou-o como um novo ingrediente dietético. Novo ingrediente dietético. Quais são os ingredientes dietéticos? Ômega, vitaminas, minerais. É um novo ingrediente dietético. Se você quer a aprovação da FDA, pergunte a todos que vendem ômega 3. Ninguém pode tê-la porque é um ingrediente dietético, não destinado a tratar ou curar doenças. Não vamos nos confundir. O que é importante aqui? O que eles detectaram? Graxa, você tem que pedir por essa. Geralmente reconhecido como seguro, o que significa que não causará problemas de saúde, interações medicamentosas ou contraindicações com doenças. Porque há suplementos que, de facto, se estiveres a tomar anticoagulantes, não os podes tomar porque prolongam ainda mais o tempo de coagulação. Estás a perceber o que quero dizer? Ou seja, se tens um problema disto ou daquilo, há certas coisas que não podes tomar. O natural e orgânico não é sinónimo de que toda a gente pode usar. Não nos confundamos. Até agora ainda não encontrei nada. Se tu encontrares alguma coisa, por favor, entre em contacto comigo. Que problema podem ter os péptidos bioativos? Obviamente, pela fonte aqui, que é o peixe, eu digo, tenham cuidado se forem alérgicos ao peixe. Existe uma proteína, a para-albúmina, que é a responsável pelas proteínas do peixe que provocam alergia. Isto vem do salmão lá da Noruega, estes péptidos. Por isso digo às pessoas, tomem-no com cuidado. É hipoalergénica, não deveria causar, porque só traz os péptidos. Mas pronto, eu digo às pessoas, ponham uma gotinha assim na pontinha da língua, na pele. Experimentem, não aconteceu nada. Ponham-na ali debaixo da mina. Se não aconteceu nada, ponham uma, duas vezes. E depois de uma ou duas tentativas, já vão saber, não é? É a única coisa que eu diria às pessoas: tenham cuidado, preocupem-se um bocadinho, está bem? Porque uma alergia é uma alergia, pode, sabes, pode-te dar uma alergia até com ananás, não é? Ou seja, qualquer coisa te pode provocar um choque, porque quem é alérgico, e isso não tem a ver com o que estás a comer, mas sim com o teu organismo, com a forma como reage, não é? Portanto, todos estes benefícios foram estudados, foram identificados a nível celular. Quais são os mecanismos? Eu investiguei tudo isso que vê-se aí, não te preocupes, faz tu também se quiseres. Mas há estudos de todo o tipo onde podemos, como este da Stanford Research, que fala do que referi antes, do FTH1, do HMOX1, que isso é, sobretudo, tudo tem a ver com a recuperação gastrointestinal, da permeabilidade intestinal, da inflamação e tudo isso. É realmente maravilhoso, está publicado em Biomoléculas. Em Biomoléculas saiu, diz.
A inflamação gastrointestinal diz diminuída pela proteína hidrolisada solúvel, de onde? Do salmão. Meus senhores, isto está lá, ou seja, está publicado, está comprovado cientificamente. Só tens de ir e ler. Mas a verdade, a parte de vocês não sei se sabem o que é um fact. Um facto é um facto, não é uma opinião. Eu não tenho opinião. Eu só falo do que pude observar. Há pessoas que me vão dizer, e já me disseram, não, é que eu não acredito em ti. Sim, é a tua opinião, eu respeito-a. Mas eu baseio-me nos factos, não me baseio nas opiniões de ninguém. Não se baseiem na minha, por favor. Verifiquem apenas o que vos estou a dizer. Linha Nacional Gratuita de Medicina, a ativação de GLP-1 e GIP, setores pancreáticos ao nível dos ilhéus do pâncreas. E o que é que te diz aqui? Peptídeo bioativo derivado do salmão. Então, a que conclusão chegou esse estudo? Que a SPH, que é a proteína hidrolisada solúvel, promove a saúde dos ilhéus, células beta no pâncreas, o que promove a saúde metabólica. Perda de peso, apoio hormonal, fase da menopausa. Isso é o que diz a Biblioteca Nacional de Medicina. Isto não é empresa, isto não é a Origin, isto não é nosso. Isto é a ciência moderna que te está a dizer. Vê por ti próprio e depois, se te interessar, experimenta. É só isso que te estamos a dizer. Não se trata de convencer ninguém. Uma vez alguém me disse: é que isto não me convence. E eu respondi: aqui ninguém anda a convencer ninguém. Nós damos-te elementos e, se forem suficientes para ti, analisas e tomas uma decisão. Se não forem suficientes, continua a investigar. E se não, então simplesmente não os uses. É igual como se fossem medicamentos. Há pessoas que me dizem, não tome, porque olha todos os efeitos secundários que tem. Então não tomes. Eu apresento-te o custo-benefício. Vais correr um risco, mas o teu problema justifica. Mas aí depende de cada pessoa. E isso acontece no mundo da química, da farmacologia e também na Aminor. No mundo da nutracêutica, da medicina funcional, da medicina integrativa. Portanto, todas as certificações estão presentes. Não vou falar sobre esse tema. Estão lá as do Departamento de Agricultura e Alimentos dos Estados Unidos, a fábrica NSC tem toda a parte kosher, orgânica e tudo o resto, tem a certificação halal, tem a kosher, as moléculas especificamente, como podes ver aqui e aqui, têm benefícios-chave ao nível do apetite, ao nível do intestino, ao nível do metabolismo. No caso do excesso de peso, se esse for o teu problema, porque nem sempre esse vai ser o teu problema, isto não é um medicamento para emagrecer, isso é apenas uma das manifestações, mas acredita, essa é uma entre 500 que podes observar aqui, mas é a que mais se nota, por isso é que as pessoas mais perguntam sobre isso e por isso é que eu falo do tema. Redução de 15 a 25% do peso corporal à custa de percentagem de gordura e não de músculo. Melhora a glicose no sangue e a hemoglobina glicada. Aumenta a vitalidade e a sustentabilidade de energia, sem quebras. Reduz a inflamação sistémica do teu organismo, melhora a tua digestão e a absorção de nutrientes. Meus senhores, nos últimos anos, com a tecnologia que temos, os padrões de fabrico e o facto disto chegar diretamente ao consumidor, sem ter de passar obrigatoriamente por uma farmácia, por uma receita, por um médico, está a dar às pessoas a possibilidade de terem nas suas mãos a decisão sobre o seu bem-estar. A decisão sobre o seu bem-estar. Porque isto, sabes qual é a pior coisa que te pode acontecer? Pois é, ficares como estás, ou seja, não te vai acontecer nada. As pessoas perguntam-me qual é a eficácia disto? Pois tem-se observado cerca de 90% de eficácia no que se sente. Mas há coisas relacionadas com a inflamação crónica de baixo grau e todas as mudanças que o teu corpo está a sofrer, que para perceberes isso vais ter de fazer uma série de exames e avaliações médicas, laboratoriais, para te perceberes de tudo o que está a acontecer por dentro. Que as pessoas às vezes medem pelo número de centímetros que perderam, e há imensos exemplos disso. Portanto, existem diversos resultados visíveis que podem começar a surgir entre as 9 e as 12 semanas, o que é relativamente rápido, num período de aproximadamente 2 a 3 meses. É muito importante que consigas compreender perfeitamente todo o significado da palavra poder. Ter um processo. Ter um processo. Nas primeiras 2 semanas, o apetite, a energia, a qualidade do sono,
Das 3 às 8 semanas, começa já a notar-se mais perda de volume, perda de peso, mas é um processo. É preciso ser consistente, é preciso ser sério e responsável para passar por este processo. E depois, o mais interessante é que entre as 9 e as 12 semanas chegas ao ponto onde queres estar. Manutenção sustentável do peso sem efeito ioiô e saúde metabólica otimizada, porque a tua célula lembrou-se de como funcionar. Não é um agente externo. Ou seja, não trouxeram um maestro estrangeiro para fazer o teu trabalho e tiraram-te a ti, puseram-no a ele, ele dirigiu a orquestra, a música saiu muito bonita, o contratado estrangeiro foi-se embora e depois voltam a pôr-te a ti com os mesmos músicos. E o que fazes se não sabes o que fazer? Porque não aprendeste. É aí que queres chegar. Quando segues o canal original, orgânico, alimentar, funcional, é aí que a célula tem um rejuvenescimento metabólico, porque recupera aquilo que já sabe fazer, mas começa a fazê-lo de novo. Então lembra-te que tens uma idade cronológica e uma idade biológica. Conheço pessoas com idade cronológica de 60 que têm idade biológica de 30 e conheço pessoas com 30 anos de idade cronológica, mas com idade biológica de 60. Ou seja, andam todos desfeitos. O momento em que nasceste não determina o teu nível de bem-estar e saúde de hoje. Não te enganes. E é isso que eu acabo por dizer, meus senhores. Origem: 3GLP, 3 vias numa só gota, péptidos bioativos patenteados. Elaborados a partir de salmão do Atlântico, grau sushi fresco, lá na Noruega, com uma corporação com essas patentes, com este tipo de certificações de qualidade que nos fornece a fórmula para podermos oferecer-te esta oportunidade de vida. E aí, esta oportunidade, és tu que vais decidir o que fazer com ela. Origin, meus senhores, é uma realidade. Origin está a tornar-se uma alternativa para as necessidades que já existem. Estamos no timing perfeito para um avanço biotecnológico natural. 10% dos americanos estão a usar o péptido GLP-1 e 35% querem usá-lo. É um mercado de 100 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. O que achas que está a acontecer lá fora? No mundo, na Europa, em África, na América Latina? Toda a gente precisa e quer. Aqui não andamos a convencer ninguém porque vais liderar com um produto que realmente cumpre o que promete. Vai haver um equilíbrio, uma homeostase, um avanço no bem-estar metabólico para reduzir essa gordura corporal, esse equilíbrio hormonal e manter essa energia limpa durante todo o dia. Por isso, vais perceber que a Origin te coloca, hoje em dia, no lugar certo, no momento certo, com o produto certo e com a empresa certa. E isso não acontece todos os dias. Isso acontece a cada 20 ou 30 anos e hoje calhou-te a ti. Espero que consigas visualizar, espero que compreendas, espero que percebas, que te faça sentido. Se conseguires dormir hoje é porque não me entendeste. Atenção, quase toda a gente com quem falei até agora disse-me: já não durmo há 3 dias. Percebeste-me? Ou seja, entendeste a dimensão do impacto que vamos causar no mundo? É isso que eu quero, porque, meus senhores, se o teu propósito de vida é servir, estás no sítio certo, porque nós somos a Origin e somos o futuro disruptivo do bem-estar metabólico. É isso que somos e é isso que queremos. Que faças parte deste exército de 1 milhão de pessoas no mundo a mudar o bem-estar metabólico, hormonal e o bem-estar inflamatório crónico da humanidade, que tanto nos espera para que assim seja. Se hoje não investires na tua saúde, amanhã vais ter de investir na tua doença. Com este termino, meus senhores, peço desculpa pelo atraso, emocionei-me um pouco, mas espero que tenha sido do vosso total agrado.